Seguindo adiante, nós vamos determinar uma capacidade térmica. O que é essa capacidade térmica que você está determinando? A capacidade térmica é a quantidade de calor que um corpo absorve para que sua temperatura varie em 1 grau Celsius. Então, nesse caso, a fórmula que nós vamos aplicar é essa aqui. Mas nós temos outra que também servirá para que a gente obtenha essa mesma capacidade térmica. Então, aqui na segunda questão, tá, nós temos, ao fornecer 300 calorias de calor para um corpo, verifica-se como consequência uma variação de temperatura que vai de 25 para 75 graus Celsius. Determine a capacidade térmica deste corpo. Bom, para que se obtenha a capacidade térmica, primeiramente eu tenho que observar o que vai ser calculado. Então, se foi pedido pela capacidade térmica é representada por C maiúsculo. Lá no resultado eu acrescento essa unidade de medida que nós vamos aplicar, que é o caloria por grau Celsius. Mas para a gente fazer esse cálculo, o que é que o problema está nos fornecendo? Está nos fornecendo 300 calorias. 300 calorias é a quantidade de calor, represento por Q. Então, Q, 300 calorias. O problema me dá dois valores de temperatura. Então, nós temos aqui a temperatura inicial, temos a temperatura final. A temperatura inicial, que é 25, vou representar por TI, para dizer que é a temperatura inicial. Já a temperatura final vai ser 75, vou representar por TF, TF de temperatura final. Vou então agora para a escolha da fórmula. Eu disponho lá no meu resumo de duas fórmulas para me achar essa capacidade térmica. Só que eu tenho que escolher aquela onde apareça o que está sendo pedido e os valores mencionados. Então, nesse caso, a fórmula que eu devo aplicar é esta fórmula aqui. Capacidade térmica igual a quantidade de calor dividido pela variação de temperatura. A capacidade térmica é quem eu procuro, então Czão vou repetir. Aonde era o Q é a quantidade de calor, agora vai ser 300. Mas quem vai ser a variação de temperatura? Do mesmo jeito como foi resolvido lá na primeira questão, variação de temperatura é sempre a temperatura final menos a inicial. Então, 75 menos 25, que vai dar 50. Portanto, aqui no lugar do ΔT na parte de baixo, a variação de temperatura vai ser 50. Recaindo uma divisão, faço então essa divisão. O resultado que eu vou encontrar é 6. No caso, 6 calorias por grau Celsius. Essa então é a capacidade térmica encontrada. O que significa isso? Significa que para este corpo variar sua temperatura em 1 grau Celsius, ele vai precisar estar recebendo 6 calorias.